Olá, eu vos cumprimento com a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é uma alegria muito grande podermos chegar ao estudo de número 100 da nossa série de estudos bíblicos baseada no livro Estudos Bíblicos, da CPB, edição de 1955. E o tema de hoje é um tema muito importante. Como você já percebeu, o título do nosso estudo é O Selo de Deus e o Sinal da Apostasia, um estudo composto por 20 perguntas e respostas, mais algumas notas explicativas, na qual nós, baseado nas Escrituras Sagradas, entenderemos então qual é o sinal de Deus e qual é o sinal, o selo da apostasia, o selo de Deus e o sinal da apostasia, tá certo? Então vamos elevar a Deus uma prece antes de iniciarmos este importante estudo da Palavra de Deus. Pai Santo, Deus amado, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há, louvado seja o seu nome, o nome do seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, coautor da criação. Te agradecemos, Pai bendito, Pai amado, por mais uma oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra com os nossos telespectadores. Suplicamos as Tuas bênçãos sobre nós, no sentido de nos ajudar a compreender este tema tão importante da Tua Palavra. E pedimos, Senhor, que nos ajude a resistir o sinal da apostasia, para que não estejamos entre os perdidos, mas para que possamos, Senhor, sermos selados com o Teu sinal, com o Teu selo em nossa vida. Te suplicamos essas bênçãos, confiados nos méritos de Seu Filho unigênito, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então vamos para a primeira pergunta de nosso estudo, desse importante estudo da Palavra de Deus, que é essa que você já pode perceber aí em sua tela, que apresenta a Bíblia como sendo o objetivo de um sinal ou selo. Vamos ver o que a Bíblia apresenta sobre isso. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Daniel 6, versículo 8. Isto é, opõe a assinatura da realeza, a fim de que possa ter a devida autoridade e entrar assim em vigor. Era antigamente costume que os reis usassem para esse propósito um anel que continha seu nome, iniciais ou monograma. Jezabel, mulher de Acabe, escreveu cartas em nome de Acabe e a selou com o seu sinete. 1 Reis 21, versículo 8. Disse do decreto promulgado por Assuero para a matança de todos os judeus do Império Persa, que em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. Ester 3, versículo 12. Então, o objetivo do sinal ou selo é realmente aí confirmar de forma oficial uma lei de um monarca, ou um edito, ou um decreto, algo nesse sentido, para que isso não possa ser revogado de forma alguma, Vamos agora para a pergunta 2. Quais são os 3 requisitos necessários num selo oficial? Então vamos ver, de acordo com a Bíblia, quais são esses requisitos. Ou melhor, aí nós temos não um verso bíblico, mas nós temos uma nota que diz assim, a fim de ser completo, deve um selo oficial apresentar 3 requisitos. O primeiro é o nome do legislador, Segundo, seu cargo oficial, título ou autoridade, bem como seu direito a governar. E terceiro, seu reino ou a extensão de seu domínio e jurisdição. Por exemplo, General Ernesto
Dutra, presidente dos Estados Unidos do Brasil. Porque aí na época que foi editado esse estudo, em 1955, esse era o presidente, e era assim que se falava o nome do Brasil, né? Estados Unidos do Brasil. Outro exemplo aí, Jorge VI, rei da Grã-Bretanha. Outro exemplo, Henry Truman, presidente dos Estados Unidos, da América do Norte, etc. Então nós vemos aí que tem o nome, o cargo, né? E a jurisdição da qual ele ocupa aquele cargo, que é o país, o reino, etc. Vamos para a pergunta 3. Com que está relacionado o selo de Deus? Vamos ver com que ele está relacionado. Liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Isaías 8, versículo 3. Então, nós percebemos, de acordo com este versículo, que o selo de Deus está relacionado com a sua lei. Aí em Isaías 8,16 fala claramente, né? Liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Pergunta 4. Mostra o primeiro mandamento quem é o autor da lei? Vamos ver o que a Bíblia diz. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3. Quem é o mim aí citado? O próprio mandamento não declara. Essa proibição poderia vir de qualquer fonte. Qualquer pagão poderia atribuir esse mandamento ao seu Deus. E no que se refere a esse único mandamento, ninguém poderia refutar essa pretensão. Então, essa é a nota do livro, Estudos Bíblicos, tá? Essa nota que eu acabei de ler aí, ela diz que esse mim, o próprio mandamento não declara. Mas aí houve um equívoco do livro. E para corrigir esse equívoco, eu coloquei uma segunda nota, que é essa agora que você percebe aí. Essa nota do livro está equivocada. O mandamento começa no versículo anterior, no versículo 2, né? E nele o Deus verdadeiro se identifica na Bíblia, de Almeida Antiga, da seguinte maneira: Eu sou o Jeová, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses alheios diante de meu rosto. Êxodo 20, 2 a 3, Almeida de 1848. Então aí nós percebemos claramente que esse mim, ele é identificado como o Deus Jeová. Na Bíblia de Almeida Antiga, o nome dele aparecia, mas nas Bíblias modernas, esse nome foi excluído e foi colocado no lugar de Jeová, foi colocado Senhor, tá? Então, corrigindo esse equívoco aí, para que fique bem explicado que esse mim também, ele não é um plural, indicando uma trindade. Se fossem três, né, como o dogma da trindade diz, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, aí não estaria mim, estaria nós. Não terás outros deuses diante de nós. Mas não, o Senhor Jeová, o único Deus verdadeiro, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que por ser Filho de Deus também é divino. O Pai, ele se identifica aí como o único Deus verdadeiro. E ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Tá certo? Vamos para a quinta pergunta. Indicam o segundo, terceiro, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono ou décimo mandamentos? Quem seja o autor do decálogo? Vamos ver então a resposta a essa pergunta. A resposta do livro Estudos Bíblicos, tá? Ela diz assim: não, nenhum deles. O segundo mandamento proíbe a feitura e adoração de imagens, mas em si mesmo não revela quem seja o verdadeiro Deus. Diz o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, mas semelhantemente deixa de revelar o verdadeiro Deus e doador da lei. O adorador do sol poderia alegar haver observado este mandamento, visto não mencionar a que Deus ele se refere. O mesmo acontece quanto aos demais preceitos aludidos. Nos últimos 5 mandamentos, nem mesmo é citado o nome de Deus. Aí eu coloquei uma pergunta, tá? Aí termina a nota do livro Estudos Bíblicos e eu coloquei essa pergunta. Está certa essa nota do livro Estudos Bíblicos?
Então, agora vamos para a resposta correta. A resposta do livro Estudos Bíblicos está errada. Se lermos apenas as versões bíblicas modernas de Almeida. Segundo a Almeida de 1848, no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto mandamento, seu autor aparece identificado pela transliteração do tetagrama, que é YHWH, que em hebraico é Yud Re Vav Re, tá? Como sendo Jeová ou Yehová. Nos outros 5 mandamentos, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo, em nenhuma Bíblia o autor da lei é identificado. Na Bíblia de Almeida, utilizada pelo livro Estudos Bíblicos, as versões modernas de Almeida, em nenhum dos 10 mandamentos o Deus verdadeiro é identificado pelo nome. As versões modernas, tá? Em nenhum dos 10. Onde é o nome de Jeová, que é o tetagrama, né? Yud Re Vav Re, ou YHWH, aparece o pronome de tratamento Senhor, que pode ser usado para qualquer um. Uma das alterações mais brutais feitas nas Escrituras. Vejamos os textos na íntegra. Então eu coloquei para vocês, tá? Isso aí é um parêntese dentro do estudo, isso não está no livro Estudos Bíblicos, mas eu coloquei só para identificar e esclarecer essa questão para vocês. Então na Bíblia de Almeida de 1848, em Êxodo 20, você percebe aí, ó, eu sou Jeová teu Deus, ele se identifica pelo nome, tá? Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses alheios diante de meu rosto. Esse é o primeiro mandamento. No segundo, percebe aí na parte destacada em vermelho, que eu coloquei mais uma vez que no segundo mandamento ele também se identifica. Ó, eu, Jeová, teu Deus, sou Deus zeloso, tá? Que visita a maldade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então aí no segundo mandamento ele também se identifica. Olha no terceiro, ó, não tomarás o nome de Jeová teu Deus em vão. No exemplo citado pelo livro Estudos Bíblicos, tá? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas aí, nessa Bíblia antiga de Almeida, o nome desse Deus que é pedido para não tomar em vão é identificado. Jeová. Não tomarás o nome de Jeová teu Deus em vão. E no quarto mandamento também aparece, mas o sétimo dia é o sábado de Jeová teu Deus. Porque em 6 dias fez Jeová, né, os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E no quinto mandamento também, ó, honra teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam prolongados na terra que Jeová teu Deus te dá. Então, até o quinto mandamento, tá certo? Até a metade dos mandamentos, que são 10, o nome de Jeová aparece, com certeza aparece na versão bíblica Almeida antiga, tá? De 1848. A partir do sexto até o último não aparece mais o nome, mas nos primeiros ele aparece, tá bom? O pronome de tratamento Senhor. Então aí, ó, mais uma questão que eu coloquei para ajudar a identificar e explicar para vocês. Baal também significa Senhor. Olha aí, ó, de acordo com o dicionário Strong, Baal significa proprietário, marido, senhor. Proprietário, um marido, cidadãos, habitantes, governantes, senhores, substantivo de relação usado para caracterizar, isto é, mestre dos sonhos, senhor, usado para deuses estrangeiros. O outro verbete aí para Baal, né? No dicionário de Strong, 1168, você pode consultar depois, baixar aí, se eu baixei esse dicionário na internet, você pode baixar também. Baal é igual a Senhor, tá? Divindade masculina suprema dos cananeus ou fenícios, um rubenita, o filho de Jeiel e avô de Saul, uma cidade de Simeão, provavelmente identificada a Baalat-Beer. Então, quando a Bíblia ela substitui o nome de Jeová por Senhor, isso aí caberia até Baal, porque Baal também significa Senhor, mas no idioma acadiano, né? Em acádio ou em cananita, significa Senhor. Então o correto aí é as Bíblias que identificam o nome do Deus relatado, citado em Êxodo 20. Algumas Bíblias trazem Jeová, outras trazem Yahvé,
ou Yahweh, né? Como a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia King James atualizada, a Bíblia versão brasileira, ela coloca Jeová também. Então, o correto é quando é identificado o nome dele, tá certo? O nome do Deus verdadeiro. Vamos para a pergunta 6. Voltando agora ao corpo do texto do estudo do livro Estudos Bíblicos. Qual o único mandamento do Decálogo que revela o verdadeiro Deus e autor da lei? Resposta. Como vimos, os 5 primeiros mandamentos identificam o verdadeiro Deus e autor da lei, tá? Mas vamos para a resposta aí do livro, que é citado Êxodo 28 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Nota: o 4º mandamento somente revela o nome, a autoridade e o domínio do autor dessa lei. Em 6 dias, o Senhor, aí eu coloquei uma observação, tá? Nome, observação, Senhor não é nome, mas sim pronome de tratamento. Jeová ou Yehová ou Yahweh, tá? Que é o mais correto. Que é nome. Esse que é nome. Senhor não é nome. Senhor é pronome de tratamento. 2. Fez, atributo, criador. 3. O céu e a terra, que é o domínio. Este mandamento somente, portanto, contém o selo do Deus vivo. Pelo que está revelado neste mandamento, é mostrado a que Deus se referem os demais. Pela grande verdade aí revelada, todos os outros deuses são declarados falsos. O mandamento do sábado, pois, contém o selo de Deus. O próprio sábado, cuja observância é recomendada pelo mandamento, está inseparavelmente ligado ao selo e deve ser mantido como memória de que Deus é o Criador de todas as coisas. E é Ele mesmo chamado sinal do conhecimento dessa grande verdade. Êxodo 31, 17 e Ezequiel 20, 20. Vamos para a pergunta 7. Que razão apresenta Deus para que o sábado seja um sinal eterno entre ele e seu povo? Vamos ver a resposta. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Êxodo 31, versículo 17. Nota do livro. O sábado é o sinal ou marca, ou selo do verdadeiro Deus, Criador. Aí eu coloquei uma nota, tá? Além disso, no Apocalipse é dito que os servos de Deus serão selados nas frontes com o nome de Deus Pai. De acordo com Apocalipse 14, 1, na Almeida Corrigida Fiel, ou ainda do Pai e do Cordeiro, de acordo com Apocalipse 14, 1, na versão Almeida Revista Atualizada. Se você conferir Apocalipse 3, 12, você vai ver também que eles terão nas suas testas, nas suas frontes, o nome do Pai, da Nova Jerusalém e o novo nome de Cristo. Apocalipse 7, 1 a 3 e 14, 1 a 4 também falam sobre este selamento com o nome do Deus verdadeiro, tá certo? Que no caso não é uma trindade, mas o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunta 8. De que diz Deus ser um sinal a observância e santificação do sábado? E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Ezequiel 20, 20. De acordo com as Bíblias corretas, né? Para que saibais que eu sou Yehová, ou Yahweh, o seu Deus, que é o mais correto. Pergunta 9. De que, além do conhecimento de Deus como Criador, é o sábado um sinal? Vamos ver. Certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou Jeová ou Yahweh, que vos santifica.
Êxodo 31, versículo 12, tá certo? Então ele é um sinal para que nós saibamos qual é o Deus que nos santifica. Vamos para a nota. O sábado é o grande sinal do poder criador de Deus, onde quer e como quer que se manifeste, quer na criação, quer na redenção, pois redenção é criação ou recriação, é necessário o mesmo poder tanto para redimir como para criar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, diz Davi no Salmo 51:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 2, verso 10. A cada novo sábado, designa Deus que ele faça lembrado aquele que nos criou e cuja graça e poder santificador em nós operam a fim de preparar-nos para o seu reino eterno. Vamos para a pergunta 10. Que texto mostra que uma obra especial de assinalamento deve ocorrer antes de serem soltos sobre a terra os ventos de destruição? E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7, 1-4, ver Ezequiel 9, 1-6. Certo? Então aí o Apocalipse ele fala para nós, né, dessa obra de assinalamento. Essa obra de assinalamento, ela vai acontecer antes que os ventos de destruição, ventos em profecia significam guerras, tá? Antes que uma grande e terceira guerra mundial ocorra, o assinalamento acontecerá. Por que uma terceira guerra mundial? Porque aí vem falando sobre os 4 ventos da terra, que significam os 4 pontos cardeais, dando uma ideia então de totalidade. Antes que a totalidade do mundo esteja envolto em ventos de destruição e guerra, que tudo indica que é a última grande guerra mundial, os servos de Deus eles serão assinalados nas suas testas, tá certo? Na próxima parte desse estudo, nós vamos então ver as últimas 10 perguntas e respostas deste estudo sobre o selo de Deus e o sinal da apostasia, tá certo? Então até a próxima parte de nosso estudo.